Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu desejo é que, através desse estudo, você siga aprendendo e compartilhando. Esse é o nosso objetivo. E hoje nós iremos falar sobre o discípulo e o testemunho. O discípulo e o testemunho. O texto base da nossa lição está em Atos 1, 8. E nos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O discípulo e o testemunho, né? Nós, como discípulos de Cristo, precisamos testemunhar. E o que é testemunhar, né? O que é testemunha? Essa palavra, no Novo Testamento, ela tem a conotação de mártir, né? Ou seja, alguém que expõe a sua vida a risco de morte para não omitir a sua crença, para não omitir o seu testemunho. Ou seja, ela é capaz de morrer por aquilo que acredita. Esse é a testemunha. Essa é a configuração da palavra testemunha no Novo Testamento. Ou seja, eu vou até o fim, mas não nego a minha fé. Faz pensar, né, sobre os nossos irmãos do passado, que muitos deles foram jogados em arenas para ser dilacerados por leões, mas não negaram a sua fé. Muitos foram cerrados ao meio, muitos foram decapitados, alguns crucificados de cabeça para baixo. Mortes horríveis, mas não deixaram de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a verdadeira testemunha e é nesse aspecto que a gente vai tratar dessa lição. Objetivos desse estudo. O primeiro deles é conceituar o testemunho cristão. O que é testemunho cristão? Segundo, declarar o objetivo do testemunho cristão. Qual é o objetivo? Terceiro, declarar a condição essencial para a existência de um testemunho cristão efetivo. Não é só um testemunho cristão efetivo. Quarto, declarar as fontes do testemunho cristão. E quinto, discorrer sobre as condições indispensáveis à eficácia do testemunho cristão. De forma introdutória, a gente pode pensar que testemunhar é falar. É falar a respeito de alguém ou de alguma situação que você viu acontecer. Quando você vai a um tribunal e o juiz pergunta, eu quero chamar agora testemunha tal, né? Testemunha de defesa, testemunha de acusação, você vai perceber que aquela pessoa vai relatar algo sobre o que ela viu, sobre o que ela viveu. Então, esse é o conceito de testemunhar, né? E existe nesse processo a testemunha que fala, né? Quem fala, o julgador, que é quem ouve para poder julgar. Então, a pessoa vai ouvir o relato para poder julgar, né? O julgador. O réu, que é de quem se fala. A gente está falando de alguém, não é verdade? Então, a testemunha fala de alguém e alguém vai ouvir para poder julgar sobre a fala dessa testemunha. Jesus, antes de subir ao céu, deixou os seus discípulos como testemunhas. Então nós, que somos discípulos, somos também testemunhas. A gente vai falar de algo que a gente sabe. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que Cristo é o Salvador de toda a humanidade. É disso que nós vamos falar. Nós sabemos que ele voltará para levar a sua igreja a um segundo encontro com ele. E é disso que nós vamos falar. Nós sabemos que precisamos ter bons relacionamentos com Deus e com as pessoas. E é disso que nós vamos falar. Por isso, Jesus, ele deixa as testemunhas aqui
E nós somos discípulos dessas testemunhas. E no processo cristão, comparado ao processo que eu falei anteriormente de um tribunal, você tem o discípulo, que é testemunha, que fala, somos nós. Você tem o julgador, que é o mundo. Quem ouve para julgar. Então as pessoas do mundo, quando eu digo pessoas do mundo, pessoas que não aceitaram verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, elas vão ouvir o que a gente está falando e vão julgar. Se aceitam ou não. E você tem o réu, que nessa história é o Senhor Jesus Cristo. Porque é de quem se fala. Nós estamos falando de Jesus. Então nós estamos num processo de defesa de Jesus. E o mundo vai julgar se aceita ou não aceita o nosso testemunho. Por isso, como testemunhas, temos a responsabilidade de falar com honestidade sobre Jesus, de falar claramente sobre Jesus, de falar o que é correto sobre Jesus. Mostrar que Cristo tem poder para transformar o ser humano. Jesus ele tem o poder de transformação. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus, quando ele aceita Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida dele. E é esse Espírito Santo que vai falar com o espírito humano, dizendo o seguinte: olha, não caminha por aqui que vai dar errado. Não faça isso porque não está legal. Olhe para a palavra de Deus. Né? Estude a palavra de Deus para que você entenda o que você deve e o que você não deve fazer. Então o Espírito Santo de Deus começa a conduzir a sua vida. É por isso que nós hoje fazemos coisas que no passado não fazíamos. Não é? E aí a gente percebe nitidamente que somos direcionados pelo Espírito Santo, porque em momento nenhum, antes da conversão, tomaríamos tal atitude se o Espírito Santo não estivesse com a gente. Então, Jesus, através do Espírito Santo, ele começa a modelar nossa vida, nossa mente, estruturar para que a gente possa seguir agora num caminho correto, num caminho que vai abençoar as pessoas, num caminho que vai levar tanto você quanto as pessoas na direção de Deus, na direção da vida eterna, na direção da salvação. Quando Jesus ele transforma a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento, nós transformamos a sociedade. Ou deveria ser assim, né? Porque com o pensamento modificado, com o pensamento agora voltado para abençoar as pessoas, eu não vou querer de maneira nenhuma prejudicar o meu próximo. Eu não vou querer prejudicar a sociedade, porque na sociedade, o ser principal dessa sociedade é o ser humano. Então, se eu prejudico o ser humano, eu prejudico a sociedade. Mas agora, com a mente transformada e renovada, eu passo a pensar no meu próximo. Eu passo a pensar nas dificuldades do meu próximo. Eu passo a pensar com coerência naquilo que eu devo ou naquilo que eu não devo fazer. Fato muito atual nosso, a gente está vivendo essa pandemia e o governo ele deu aí uma ajuda de R$600. E você vê, e eu vejo com tristeza, muita gente, muitas pessoas travando o sistema, fazendo a sua inscrição sem precisar, ou sem ter o direito. E com a desculpa de, eu vou tentar, se der, tudo bem. Não, se você não tem o direito, não faça, porque você vai tirar o direito de outras pessoas. Você vai atrasar a parcela de outras pessoas. E quantos relatos nós ouvimos de pessoas que realmente necessitam, estão com suas parcelas atrasadas. E aqueles que não precisam, falam com a cara mais limpa possível, dizendo, eu não precisava não, mas eu fiz assim mesmo. Eu não tinha o direito não, mas eu fiz assim mesmo. Né?
Então, não há uma renovação de mente, não há uma renovação de pensamento, não há um pensar no próximo, não há um pensar na necessidade do próximo. Às vezes você ajuda muito quando você não atrapalha, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não ajudei efetivamente. Ajudou não atrapalhando, não atravancando a outra pessoa, não causando empecilhos com suas atitudes. Precisamos pensar nisso, porque é o nosso testemunho que tá ali, né? As pessoas estão vendo isso, e aí vão dizer, que testemunha de Cristo é essa? Que atrapalha o processo, que mente para conseguir benefícios que não tem direito. Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Precisamos também expor a mensagem com exatidão e correção daquilo que estamos falando. Bom, a testemunha, como eu falei no início, precisa falar sobre algo. Nós falamos sobre Jesus para as pessoas. Estamos aqui nesse intuito, né? Aprendendo e compartilhando aquilo que nós aprendemos. Então, o intuito é falar de Cristo, mas eu não posso falar de Cristo de qualquer maneira. Primeiro, eu não posso falar de Cristo se eu não vivo Cristo, se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não estudo a Sua palavra, se eu não oro, se eu não tenho intimidade com o Senhor. Eu não posso ensinar algo que eu não aprendi. E quando eu vou ensinar, eu também não posso ensinar algo que seja desonesto em relação a Cristo, no sentido de pegar a mensagem bíblica e transformá-la naquilo que eu desejo que ela fale, e não naquilo que ela fala por si só. E não aquilo que o que exatamente ela está falando. Mas eu pego, por exemplo, eu pego um versículo, eu transformo aquele versículo naquilo que me agrada. Ah, não, mas esse versículo não quer dizer isso, não. Esse versículo quer dizer assim. Porque aquilo vai me beneficiar. Então eu estou legislando em causa própria. Né? Então isso não pode ser feito. Você tem que pregar Jesus da maneira correta, da maneira que a Bíblia mostra quem é Cristo, e não da maneira que você acha que é. Por isso é necessário estudo, por isso é necessário dedicação, por isso é necessário se debruçar sobre a Bíblia, orar, pedir ajuda e auxílio ao Espírito Santo para te conduzir, para interpretar as palavras dele ao seu coração, para que você possa falar com mais propriedade, com honestidade, com sinceridade naquilo que você está falando e naquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. Porque quando estamos sendo testemunhas, as pessoas estão nos julgando, né? Como aquela relação que nós falamos ali. As pessoas estão nos julgando. E Jesus está sentado na cadeira do réu. Esse testemunho está sendo efetivo ou não? Precisamos pensar nisso. Precisamos corrigir as nossas atitudes para que esse testemunho seja eficaz. Precisamos corrigir aquilo que nós estamos fazendo. Né? E aí a gente entra num outro aspecto do testemunho, o aspecto comportamental. Nós temos o testemunho falado e nós temos a prática, né, da nossa vida diária, onde as pessoas também estão vendo e pode ser tirado como um testemunho. Não falado, mas comportamental. As pessoas estão vendo as suas atitudes e muitas vezes as atitudes falam mais do que as palavras. O que você faz tem um maior peso, muitas vezes, do que o que você fala. É a famosa... porque muitas vezes as pessoas veem que a prática é diferente da teoria. A prática é diferente daquilo que se fala. E a gente pensa, né? Aquele jargão que a gente ouve sempre. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. As atitudes demonstram isso também. Condições para um testemunho efetivo. Qualquer pessoa, ela pode testemunhar de Cristo
desde que ela tenha se convertido, tenha aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela pode falar de Cristo porque ela já teve uma intimidade, ela já teve um relacionamento com o Senhor na conversão. Mas eu ouço muitos cristãos falando assim: eu não consigo falar de Cristo porque eu não conheço muito a Bíblia. O seu testemunho de vida já é efetivo para você começar a falar de Cristo. Aquilo que você viveu com Cristo já torna você apto a falar de Cristo para as pessoas. Conte o seu testemunho. Conte aquilo que Deus fez na sua vida. Talvez você não saiba nenhum versículo de cor, mas eu tenho certeza que o seu testemunho você sabe de cor, porque foi algo impactante. Porque quando nós encontramos com Cristo, é algo que não dá para esquecer. Então é algo que impactou a sua vida e é algo que não vai sair da sua memória. Compartilhe isso com as pessoas. Isso é uma maneira efetiva de você pregar o Evangelho, porque as pessoas vão ver em você o brilho no seu olhar, vão ver em você a convicção do seu falar, vão ver que você não está falando de algo que você não viveu, mas de algo que você viveu. E aí as pessoas vão te dar crédito, vão dar crédito ao seu testemunho. Teve um encontro com Cristo? A sua experiência de conversão é efetiva para se pregar, para se testemunhar de Cristo. E lógico que quanto mais você conhece, mais efetivo vai se tornando o seu testemunho. Porque você vai conseguir falar com mais propriedade, não só da sua experiência de vida, mas agora também da palavra de Deus, que você passou a conhecer, passou a ter mais intimidade com ela, passou a decorar versículos e agora pode falar mais efetivamente sobre, testemunhar mais efetivamente e para mais pessoas a respeito de Cristo. Atos 4:20 nos diz o seguinte: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Pensa sobre isso. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ah, mas eu não vi Jesus. Mas você viu o que ele fez na sua vida. Você viu o que ele fez na vida de outras pessoas que testemunharam, que compartilharam contigo o seu testemunho de vida, a sua experiência de conversão. Então você viu. E você não pode deixar de falar daquilo que você viu e ouviu. E quando falo ouviu aqui, você ouviu a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus agora. E você pode falar daquilo que você ouviu, você não pode deixar de falar, melhor dizendo, daquilo que você ouviu e daquilo que você viu. Precisamos testemunhar de Cristo. É urgente essa necessidade. Muitas pessoas estão sofrendo porque não tiveram um encontro com Cristo ainda. Esse Cristo que muda, que renova a mente, o coração, as atitudes. Por isso, a necessidade é urgente de se pregar, de se testemunhar de Cristo a todas as pessoas. A experiência com Cristo, ela é suficiente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bíblico agora, sobre a experiência de Cristo. A experiência com Cristo. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Isso está em João 4:39. Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana e essa mulher samaritana foi impactada por aquilo que Jesus disse para ela e ela sai pela cidade pregando o Evangelho. Que conhecimento aquela mulher tinha de Cristo? Quantos versículos ela tinha decorado? Mas ela tinha o testemunho dela. E isso foi eficaz. Foi importantíssimo, foi fundamental para que ela não mais se calasse, mas que ela propagasse com veemência o Cristo que ela conheceu. E as pessoas
E as pessoas ficaram impactadas. Porque quando você prega de coração, quando você prega com sua alma, as pessoas percebem que você foi realmente impactado pela conversão, pela transformação de mente. As pessoas que vivem com você percebem a mudança do seu caráter, da sua fala, do seu comportamento, e isso faz com que elas parem e analisem. Ué, mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa. E elas começam a pensar sobre isso. Pensar sobre o seu testemunho, sobre a sua experiência e darem ouvido à sua voz, à sua defesa de Cristo. O amadurecimento cristão traz uma maior segurança para testemunhar, né? Claro, você vai amadurecendo e um dos objetivos dos vídeos desse canal é que você amadureça, né? Você crie maturidade para que você possa pregar com mais tranquilidade, com mais segurança, conhecendo mais sobre aquilo que você está pregando. Então, esses vídeos são importantes para isso, para você. Então, estude, né? Busque as referências, confirme, para que você tenha mais conteúdo para testemunhar. Atos 7, 2 e 3 diz assim: O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: Sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Deus, aqui é um testemunho, né, de Estevão. Estevão, ele tinha um grande conhecimento da Bíblia. E antes da sua morte por apedrejamento, ele faz uma exposição maravilhosa. E ele vai falar para as pessoas sobre o que aconteceu lá atrás, com Abraão, mostrando o seu profundo conhecimento das Escrituras. Então, as Escrituras te dão, o conhecimento das Escrituras te dá, né, uma segurança naquilo que você está falando, certeza, porque quando ele estava falando ali para os judeus também conheciam a história de Abraão, e aí puderam testificar, não, realmente aconteceu isso que ele está falando de verdade. Então, seu testemunho se tornou mais efetivo, mais eficaz, né? Então, o conhecimento bíblico é importante, amadurecimento, crescimento, para se testemunhar de forma mais eficaz. A terceira condição é para que o testemunho produza o efeito desejado. Nós falamos da eficácia e agora que ela produza nas pessoas o efeito desejado. Ou seja, por que você está pregando o evangelho? Para que as pessoas se convertam, né? Então, para que produza esse efeito, é necessário algumas coisas. Primeira delas, a nossa convicção sincera. Eu só prego naquilo aquilo que eu acredito. Ou deveria ser assim, né? Eu prego porque eu tenho convicção de que aquilo que eu estou pregando é a verdade. E as pessoas precisam ver isso em nós. A sinceridade. Então pregue com sinceridade. Para que as pessoas sejam impactadas e cause o efeito desejado naqueles que você está testemunhando do Evangelho. João 7,46 diz assim: jamais, partezinha final do versículo, né, diz assim: jamais alguém falou como este homem. No contexto ali, Jesus estava... Os sacerdotes tinham mandado os guardas pretorianos para prenderem Jesus, e eles começaram a ouvir Jesus, aí foi fatal, né? Eles não conseguiram prender e voltaram e deram esse testemunho para os sacerdotes. Jamais alguém falou como este homem, ou seja, com convicção, com certeza daquilo que estava falando. Jesus tinha propriedade naquilo que ele falava, né? Nós precisamos da mesma forma termos propriedade naquilo que a gente está falando. As pessoas precisam enxergar em nós
essa convicção que enxergava em Jesus. A nossa prática, né, eu já falei um pouquinho sobre isso, a nossa prática tem que coadunar com aquilo que nós falamos, senão não adianta. Jesus falava em amar ao próximo, mas Jesus amou. Jesus sentava ia na casa de pecadores, né? Comia com eles. Jesus alimentava os pobres, as viúvas, os órfãos. Jesus foi humilde em lavar os pés dos apóstolos. Ou seja, o que Jesus falava, ele fazia. Era um ensino prático, um ensino teórico e prático. Isso causa um impacto, um efeito desejado nas pessoas, para que elas reconheçam realmente que você está falando aquilo que você vive. Isso é muito importante, né? Mas o testemunho oral, ele também não pode ser omitido. Tem muita gente que fala assim, não, vou viver só na prática uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. Beleza, é importantíssimo. Mas o testemunho oral, ele não pode ser omitido. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário falar. É importantíssimo falar. Muitas vezes, ou na maioria delas, a gente só consegue falar para alguma pessoa quando primeiro você vive. E aí você dá um bom comportamento, a pessoa se achega a você, te dá uma oportunidade de falar, e aí você prega efetivamente o Evangelho oralmente, falando, né? Testemunhando. Para finalizar, meus irmãos, se eu e você, a gente tem dificuldade em pregar o Evangelho, devemos pedir a Deus que nos ajude, que nos faça entender que precisamos nos debruçar mais sobre a palavra de Deus, porque é sobre ela que nós iremos falar para as pessoas. Então precisamos entendê-la para passarmos adiante. Precisamos compreendê-la, aceitá-la em primeiro lugar para as nossas vidas. Não dá para passar algo que eu não aceito, isso é hipocrisia. Passar para as pessoas aquilo que eu entendi como verdade para a minha vida. Então eu preciso aprender, eu preciso colocar em prática na minha vida e aí eu vou ensinar para as pessoas. Que possamos ser testemunhas assim. Testemunhas que aprendem de Deus, que se debruçam em buscar, em oração, o entendimento daquilo que Deus já deixou descrito na sua palavra, e assim pedirmos Deus a sua orientação, o seu encaminhamento, as condições favoráveis para que coloque pessoas na nossa vida em que possamos transmitir esse Evangelho que salva, cura e liberta, que transforma a mente do ser humano e faz cada um de nós pessoas melhores, pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, pessoas agradáveis. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.